Já vimos que o nosso Senhor Jesus foi alguém neste mundo que deu importância à pregação da palavra. Mas será que os seus discípulos aprenderam essa lição? Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da importância da pregação da palavra para os apóstolos do Senhor Jesus Cristo e como essa primazia afeta a nossa vida como pregadores do Evangelho de Deus. Curta, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe e vamos para o vídeo. O livro de Atos dos Apóstolos é, de fato, um dos mais instigantes da Bíblia, especialmente quando o assunto é pregação do Evangelho. Isso porque cada capítulo desse livro nos mostra o compromisso dos apóstolos do Senhor Jesus na disseminação da palavra de Deus, nos mesmos moldes em que o Senhor realizou. Nós vamos tomar aqui alguns textos que demonstram essa verdade, isto é, a primazia, a importância da pregação para os apóstolos do Senhor Jesus, percorrendo cada capítulo do livro de Atos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos as palavras do Senhor Jesus que trazem para a sua igreja uma promessa e uma responsabilidade: receber poder do Espírito Santo e ser testemunha de Cristo por toda parte é nada mais, nada menos do que a descrição da tarefa primordial da igreja. Pregar a palavra continua a ser a primazia para Jesus, já no livro de Atos. Nosso Senhor sobe assunto ao céu e os anjos exortam os apóstolos, dizendo: por que vocês estão aí olhando para as alturas? Esse Jesus voltará do mesmo modo em que vocês o viram subir. E fica claro, portanto, a missão da igreja de ser testemunha do Senhor Jesus, anunciando, proclamando, pregando, ensinando a sua palavra. Capítulo 2 do livro de Atos, nós temos aquele glorioso evento de que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando repentinamente o Espírito Santo é derramado sobre eles. Eles começam a falar outras línguas. Os moradores de Jerusalém e aqueles que estavam lá naquele dia ficam atônitos e admirados. Outros zombam deles, chamando-os até de bêbados. E a resposta de Pedro a isso tudo é com pregação da palavra, dizendo basicamente de que Jesus Cristo é o Messias de Israel, aquele que foi profetizado e anunciado desde os tempos mais remotos da história do povo de Deus. Os seus ouvintes são tocados pelo Espírito Santo e arrependidos são batizados e a igreja cresce em quase 3.000 pessoas. Capítulo 3 de Atos nos traz uma narrativa de uma cura feita por Pedro e João a um homem coxo. Todo o povo que ali estava viu o homem andando e louvando a Deus, diante do que ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Diz o livro de Atos que eles estavam perplexos e correram para junto dos apóstolos no pórtico chamado de Salomão. E aí, vendo essa admiração do povo, Pedro começa novamente a pregar o Evangelho, dizendo: não fomos nós quem curamos, mas sim o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Os apóstolos podiam se vangloriar daquela cura, mas não fizeram isso. Eles foram fiéis e relevantes ao ponto de entender que a sua tarefa primordial era não outra que não testemunhar ao Senhor Jesus Cristo. As curas, os milagres, continuam no livro de Atos tendo uma tarefa secundária se comparada à pregação da palavra, porque para os apóstolos a mensagem de Cristo, pregar o Evangelho, ser testemunha, é sempre mais central e mais importante. Capítulo 4 de Atos, chegam os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos com a pregação de Cristo, diante do que prendem Pedro e João.
Porém, muitos do que ouviram a palavra, essa pregação que Pedro acabou de fazer, creram na palavra de Deus, subindo o número desses homens a quase 5.000 pessoas. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas se reuniram em Jerusalém e colocam os apóstolos diante deles e perguntam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí Pedro responde a eles, cheio do Espírito Santo, pregando a Cristo e sua ressurreição. Ou seja, a perseguição começa a mostrar as suas garras. Mas os apóstolos não se intimidam e respondem à intimidação com pregação e com autoridade, dizendo: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aí nos capítulos seguintes do livro de Atos, nós vemos o mesmo fenômeno se repetir, ou seja, os apóstolos vão responder à intimidação, à perseguição, à infiltração e à distração na igreja, sempre por meio da pregação da palavra. Vejamos, em Atos 5, nos versículos de 1 a 11, a atitude hipócrita de Ananias e Safira é respondida com exortação e pregação. Em Atos 5, 17 a 32, os apóstolos são novamente presos, ao que Pedro se levanta diante do sinédrio judaico com pregação do Evangelho de Cristo. Em Atos 6, de 1 a 4, vemos que a instituição dos diáconos surge na igreja como um alívio para os apóstolos poderem se consagrar melhor à oração e ao ministério da palavra de Deus. Em Atos 7, nós vemos a brilhante pregação de Estevão e o seu consequente martírio por causa dessa pregação. Em Atos 8, verso de 1 a 4 principalmente, diz que tendo início grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, os crentes são dispersos pela Judéia, pela Samaria, mas indo por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra, pregando o Evangelho. E se nós continuarmos indo até o final do livro de Atos, o que eu recomendo você fazer na sua casa, nós vamos ver que a conclusão é a mesma. A pregação da palavra é o foco dos apóstolos. Uma das grandes belezas do livro de Atos é nos apresentar a verdade de que os apóstolos e também os crentes primitivos não só valorizavam, como também priorizavam a pregação, se preciso for, até darem as suas vidas como mártires desse evangelho. O livro de Atos nos ensina, então, não somente a primazia da pregação, mas também um senso de serviço ao Senhor e um senso de glória de Deus em primeiro lugar na vida da igreja. Ou seja, mesmo tendo o seu valor e ocasião, as curas, os milagres, as libertações, os exorcismos não eram primordiais e também não poderiam ofuscar a pregação da palavra. Os apóstolos entenderam isso e de forma fiel puseram essa missão em prática, a missão que é a do Senhor Jesus, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E cremos que o mesmo deve valer para nós hoje. A pregação da palavra deve ser a resposta da Igreja de Cristo hoje, qualquer que seja a sua situação. A pregação da palavra é necessária, fundamental e insubstituível. Você crê nisso? Escreva nos comentários. A sua fé na palavra de Deus tem sido esta? Crer na importância da pregação
da Escritura Sagrada de forma fiel, relevante e também banhada em oração e no poder do Espírito Santo? Se você crê nisso, escreva isso nos comentários. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, chame um amigo para se inscrever no nosso canal também e que Deus muito abençoe a sua vida.